Olá a todos, meu nome é Jefferson Colombo, sou professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Neste webinar hoje eu tenho o prazer de receber os vencedores do Desafio de Dados de Criptomoedas 2021, que é um evento anual realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que envolve estudantes de graduação de todo o Brasil, tá certo? E hoje nós teremos a apresentação das 3 equipes vencedoras. Antes de passar a palavra para os alunos e alunas que conquistaram o pódio no desafio, eu quero passar alguns dados breves aqui sobre as estatísticas do nosso segundo Datathon. Datathon nada mais é, então, data, uso de bases de dados, e tom vem de maratona, é uma maratona de dados envolvendo criptomoedas. Tá? Basicamente isso. Os alunos tiveram 9 dias para desenvolver soluções para vários problemas aí do universo de criptomoedas. Só para caracterizar um pouquinho o contexto do Datathon Cripto, a Fundação Getúlio Vargas ela faz parte de um consórcio de universidades chamado University Blockchain Research Initiative, UBRI. O UBRI é capitaneado pela Ripple, que é uma empresa, uma fintech que opera nesse ecossistema, tem inclusive uma criptomoeda que chama XRP, que criou e constituiu através de 34 universidades ao redor do globo. Vocês vão ver que são várias universidades muito conhecidas. No Brasil, nós temos a Fundação Getúlio Vargas e a USP como representantes, que desenvolvem parcerias técnicas, projetos de pesquisa, cursos, atividades de extensão educacionais e tudo mais, tá certo? Então, nesse contexto, uma das atividades, dentre várias outras que a FGV faz, e que hoje eu estou na posição de coordenador da instituição, são essas atividades extracurriculares como o Datathon, tá certo? Então, o Datathon 2021 é a segunda edição que a gente já realiza. Nós tivemos 45 alunos e alunas de graduação de todo o Brasil, que formaram 11 equipes diferentes, expostas em 2 grandes regiões geográficas, Sul e Sudeste, 4 unidades da federação e 13 instituições de ensino diferentes. Aqui a gente tem a lista das instituições de ensino, são públicas e privadas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente fosse contar em nível de departamento, seriam ainda mais plurais as inscrições. Em termos de incentivo à diversidade, essa é uma preocupação que a gente explicitamente incentiva a diversidade no regulamento do Datathon. Então, equipes que contenham integrantes do gênero feminino, isso é um critério de preferência nas inscrições, tá certo? A gente tenta reduzir o gap, a gente tem estatísticas de que apenas 5 a 7% dos usuários nesse ecossistema são do gênero feminino. Nós conseguimos 16%, parece pouco, e é pouco, a gente gostaria de angariar mais representantes do universo e do gênero feminino. No entanto, dadas as características de subrepresentação, infelizmente, que existe nesse ecossistema, esses números não são tão ruins assim, tá certo? A gente tenta incentivar a representação feminina aqui no nosso desafio. Em termos de curso, nós temos, primeiro, engenharias, 1/3 dos estudantes, que são todos de graduação, tá certo? São estudantes de graduação em alguma instituição de ensino em território nacional. Esse é o universo que a gente o público-alvo do evento. Então, 1/3 desses estudantes fazem cursos de engenharia, são engenharias das mais diversas, física, elétrica, civil, mecânica e por aí vai. Depois, na ordem, nós temos economia com 19%, administração 17%, depois nós temos ciências da computação, estatística, sistemas de informação e outros, aqui 10%, tem ciências atuariais, direito, outras áreas do conhecimento. Então, tem uma diversidade bastante grande de instituições. Espacialmente tem uma heterogeneidade também significativa, e especialmente de cursos, né, de graduações em instituições de ensino públicas e privadas no Brasil. As 11 equipes estão aqui listadas, tá? Essas equipes que participaram, tiveram inscrições válidas para o desafio de dados de criptomoedas. Dessas 11, 5, né, e o comitê avaliador, que é formado por
membros da academia e da indústria, né, de empresas como a Hashdex, a B3, que são players importantes no Brasil, e o comitê avaliador, em conjunto, né, definiu 5 finalistas, que foram Econofísicos, o WASD, a Cryptos Asset, a FGV Cripto e o 42. Essas 5 equipes foram para a final, fizeram uma apresentação e foram questionadas pela banca examinadora. Os vencedores, depois de um processo bem complicado da banca escolher os 3 primeiros, dada a qualidade elevada dos trabalhos, e além dos 3 primeiros, escolher a posição de cada um deles. Então, ficou FGV Cripto com o tema Estratégia de Investimento Não Direcional Utilizando Opções, em primeiro lugar, o WASD com o tema Renda Passiva com DApps e Stablecoins, em segundo lugar, e o 42, cujo tema foi Análise de Sentimento baseada em posts no Twitter, foram os 3 primeiros colocados. O evento conta com patrocínio e apoio da Hashdex, a realização da Escola de Economia de São Paulo, apoio de mídia do portal do Bitcoin, a USP, por meio da sua participação do seu braço no University Blockchain Research Initiative, apoia, o GB Code, e a Ripple, através da Ripple Impact, completa o apoio institucional que dá corpo e visibilidade e alcance para esse importante evento. Tá certo? Então, parabéns desde já para os vencedores. Eu só vou listar aqui a composição da banca examinadora, conforme foi divulgado para os participantes. O Eduardo Marques, que é responsável por criptoativos e blockchain na B3, o Gustavo Grivol, que é fundador do GV Code e pesquisador da FGV no UBRE, eu, que sou professor da Escola de Economia e coordenador da Fundação Getúlio Vargas junto ao UBRE, o João Marco Braga da Cunha, que é gestor de portfólio na Hashdex, o Leandro Maciel, que é professor da FEA USP, pesquisador junto ao UBRE, e a Roberta Antunes, que é Chief of Growth na Hashdex. Então, essa é a composição, uma banca bem heterogênea, com membros da academia e da indústria, que fez a avaliação e chegou até esses 3 colocados, os 3 primeiros colocados que eu já apresentei. E a quem eu passo a palavra, dando os parabéns desde já, vocês são vencedores, parabéns, e esse evento, vocês são as estrelas dele. A ideia é justamente da publicidade, da visibilidade para o importante trabalho que vocês fizeram, desde a delimitação do problema de pesquisa, um problema prático, até a solução e o uso de dados e recursos metodológicos compatíveis com o problema de pesquisa. Então, passo a palavra primeiramente para o FGV Cripto, que ficou em primeiro lugar, depois para o WASD, que ficou em segundo lugar, e após a equipe 42 vai fazer a sua apresentação. Tá certo? Parabéns desde já e passo a palavra para a equipe do GV Coach. Perfeito. Obrigado, Jefferson. Bom, olá a todos os espectadores, nós somos a FGV Cripto, equipe composta por 2 alunos da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, Francisco Isaac, e 3 alunos da Escola de Administração da FGV também, Caleb, Guilherme e Lucas. Vamos lá. O principal pilar do problema que selecionamos é aquilo que identificamos como a maior dor dos investidores em relação à classe de ativos das criptomoedas e que está presente desde sua criação, a alta volatilidade. Segundo o estudo da Fidelity Digital Assets de 2021, a elevada volatilidade do mercado de criptoativos foi apontada como a maior barreira de entrada para novos investidores. Podemos também verificar outras evidências dessa premissa, com falas como a do CFO do Twitter, que afirmou que não fazia sentido comprar cripto por conta da alta volatilidade presente nos ativos. Além disso, pudemos observar como as opiniões dos grandes investidores divergem em relação ao potencial do mercado e o valor intrínseco dessa classe de ativas. Assim, temos 2 premissas. A primeira sendo que a alta volatilidade das criptomoedas afasta investidores. E a segunda é o reconhecimento da dificuldade de se elaborar um direcional sólido para os criptoativos. Com essas premissas, nós fizemos a seguinte pergunta: como diminuir a volatilidade do buy and hold de uma forma extremamente sistemática,
ou seja, sem possuir uma exposição direcional, tanto altista quanto baixista. E, bom, vocês verão nos slides a seguir, a resposta é justamente a solução que elaboramos para essa pergunta. Boa. Então, a gente pensou numa estratégia que a gente conseguisse, que fosse não direcional e, ao mesmo tempo, a gente conseguisse se beneficiar dessa volatilidade. O nome da nossa estratégia é Gamma Vanna Charm Scalping. Ele consiste basicamente na montagem de um straddle, que é a compra de uma call e a compra de uma put, com os strikes os mais próximos possíveis do preço do papel. Então, se o papel está $4.000, eu vou comprar a call e a put com strike de 4.000. Essa é a ideia. Essa estrutura aqui embaixo, que está com o mouse, é como ficaria a nossa estrutura realmente. Ali, aquela bolinha do meio, indica o preço do ativo. Então, se o ativo ficar parado, que esse é o principal risco da nossa estratégia, a gente começa a perder dinheiro conforme a passagem do tempo. Então, a gente consegue se beneficiar com os dois lados. Ou seja, se o ativo cai muito ou se o ativo sobe muito, a gente começa a ganhar. Então, a gente faz essa montagem ali quando as opções faltam 45 dias para vencer. A gente vai desmontar elas ali quando elas faltam 22 dias para vencer. Só que, aparentemente, essa estratégia é uma estratégia não direcional, porque eu ganho tanto na baixa quanto na alta, mas não é verdade. O que determina a direcionalidade de uma estrutura com opções é sempre o delta. O delta é a derivada parcial da função de Black-Scholes. Black-Scholes é a função de precificação daquelas opções. Então, na prática, se eu tenho um delta de 0,5, significa que a cada $1 que meu ativo sobe, eu ganho 50 centavos de dólar. Só que se o ativo cai $1, eu perco 50 centavos de dólar. Então, eu preciso zerar esse delta. Esse vai ser meu segredo. Zerar essa minha derivada. Só que, essa estrutura ela começa muito próxima do zero. O problema é que algumas variáveis impactam o próprio delta. Ali a gente colocou alguns casos abaixo do que iria acontecer. Por exemplo, se o preço do ativo sobe, o meu delta sobe. Tá, se meu delta sobe, eu começo a ficar direcionalmente exposto para alta. Então, a gente, com base no ativo, a gente vai comprando ou vendendo ativo, no caso Ethereum, para a gente tentar balancear esse delta. Então, se a gente está com delta de 0,8 acima, a gente vai vender Ethereum em 0,8 quantidades, assim zerando o nosso delta. Essa variação do delta em relação ao preço do ativo é o gama, é basicamente a derivação parcial do delta em relação ao preço do ativo. Se o preço do ativo cai, o nosso delta também decai, logo teríamos que comprar Ethereum. Agora, outras relações, se os dias para vencer diminuem, ou seja, o tempo está passando, o meu delta decai. Isso daí, nas gregas, as opções, se chama charme. Então, se meu delta está decaindo, eu fico direcionalmente exposto para baixa. Então, eu teria que comprar Ethereum para conseguir zerar, assim, o meu delta da minha estrutura. E se a volatilidade implícita sobe, essa volatilidade implícita é um parâmetro lá dentro da função de Black-Scholes, que determina basicamente o medo do mercado. Então, se a volatilidade implícita sobe, meu delta sobe. Essa grega é chamada de Vanna. Por isso, Gama, Vanna, Charm, Scalping. O primeiro preço ativo com delta é o Gama. Então, eu teria que vender Ethereum para cima ficar não direcionalmente exposto. Então, tá rolando duas estruturas aí. Eu estou montando a minha estrutura com opções, lá com 45 dias, e desmontando ela com 22, e esse balanceamento dinâmico do delta eu estou fazendo sempre diariamente. Então, são duas estratégias rolando ao mesmo tempo, uma para eu conseguir me beneficiar da volatilidade e outra para eu conseguir me expor direcionalmente neutro, né? Se chamar isso daí é o delta hedge. Pode passar. Bom, agora explicando um pouco mais do racional da montagem e desmontagem da nossa estratégia nesse período de 45 a 22 dias, a gente precisa dar um enfoque maior na grega θ. Isso porque o θ é a derivação parcial do Black-Scholes em relação ao tempo, ou seja, ele mostra o quanto o prêmio das opções decorroem ao longo do tempo, até a data de vencimento. Então, por exemplo, um θ de menos 0,50 mostra que a cada dia a gente perde 50 cents. E por mais que o θ seja uma taxa de variação, o próprio θ também varia no tempo. E é isso que o gráfico que o mouse está passando agora está mostrando para a gente. Onde a gente pode ver que por volta de 20 dias para vencimento, o θ passa a tornar cada vez mais negativo, correndo cada vez mais o prêmio das opções. E isso mostra que a cada dia que passa, a gente perde mais dinheiro. Então, agora pensando em números, dando um exemplo mais real para vocês, no intervalo de 45 a 22 dias para vencimento, eu perderia, por exemplo, $100 um dia, 101 no outro, 103, e aos poucos assim vai. Agora, próximo do vencimento, eu perderia, sei lá, $400 um dia, 600 no outro, 1.200 no outro, e por aí vai. Então, por isso que é mais interessante para a gente montar nosso straddle nesse período de 45 a 22 dias. Agora, aprofundando na prática, a gente simulou o começo da nossa estratégia no dia 4 de junho de 2020, quando o Ethereum estava precificado a $244, com a volatilidade implícita de 70%, taxa de livre de risco a 5% e faltando 45 dias para vencimento. E as gregas que a gente obteve foram as seguintes. A gente conseguiu um delta levemente positivo, o qual a gente vai fazer o balanceamento diário, que o Guilherme explicou, de fazer o nosso delta hedge para justamente zerar e eliminar nossa direcionalidade. A gente conseguiu um θ negativo, ratificando que a gente perde 52 cents de dólar por dia,
E Vega, a gente conseguiu um Vega de 67 cents por dólar. Isso mostra que caso a volatilidade implícita suba 1%, a gente vai ganhar 67 cents de dólar na nossa estrutura. Isso corrobora a tese que a gente ganha com a subida da volatilidade implícita do ativo. É isso que a gente quer na nossa estratégia. Nós acreditamos que uma das gregas de ordem baixa que vale a pena explicar é o gama, justamente por ser uma das gregas mais informativas em ativo com tanta variação em uma estrutura onde objetivamos zerar o delta. O gama é derivado do delta em relação ao preço, ou seja, como ele varia com a mudança de preço. Fazendo uma analogia, o delta seria como a velocidade e o gama seria como a aceleração. A gente vai priorizar o foco no primeiro e no último gráfico, e sobre o primeiro gráfico, observamos que o ponto de maximização do gama ocorre no ponto que utilizaremos para a montagem da nossa estrutura. Ou seja, com opções at the money, se o ativo estiver valendo 244, nós compramos uma call e uma put com esse strike. A motivação do gamma scalping é justamente essa, precisamos de um gama alto para scalpar em torno dele. O gráfico à direita desse mostra que o gama é atenuado caso ocorra uma subida de volatilidade implícita, e o gráfico de baixo do primeiro, ele mostra que um dos fatores que faz o gama subir é o aumento na taxa de juros. No entanto, essa subida tem um comportamento estável, estabilizante. E por último, podemos ver o gama pelo tempo, que mostra que em prazos mais distantes o gama é extremamente pequeno, sendo difícil montar uma estratégia de gama scalping, já que não ocorreriam variações significativas no delta. E, por outro lado, os prazos mais curtos implicariam em atividades explosivas do gama, o que também dificultaria o nosso operacional e, mais uma vez, justifica a nossa escolha da relação entre 45 e 22 dias. Boa. O Caleb comentou que o nosso Vega é positivo, era 0,67 ali naquele exemplo. Um Vega positivo indica que, caso ocorra uma subida de volatilidade implícita, a gente ganha dinheiro com isso. Então, a gente montou o nosso backtest, a nossa estratégia, montando em 45 dias, fechando em 22, fazendo um balanceamento dinâmico. A gente não olhou para a questão da subida ou descida da vol implícita. Mas se a gente conseguisse filtrar, identificar momentos que a volatilidade implícita tende a subir, a gente conseguiria entrar só nesses momentos. Então a estratégia ficaria mais assertiva nesse caso. Primeira coisa que a gente fez foi calcular o IV Rank. O IV Rank é basicamente uma medida de como está a volatilidade implícita hoje em relação à volatilidade implícita das últimas 52 semanas. Então a gente construiu o gráfico e dá para perceber que ele parece que vai voltando ali sempre para a média. E observando isso e estudando um pouco mais sobre alguns modelos de volatilidade, a gente encontrou vários modelos baseados em jump, modelo baseado em volatilidade estocástica. Um deles é o modelo de Heston. E dentro desse modelo de Heston tem um parâmetro que é o K. Esse K, ele é a velocidade com que a série de volatilidade volta para a média. Então, ele automaticamente assume que a volatilidade tem um comportamento de mean reversion. A partir disso, a gente procurou entender, se a gente criar algum modelo de reversão à média, que a gente conseguisse prever subidas ou quedas de volatilidade implícita, seria perfeito. Então, a gente criou o modelo do Exponential Weighting Moving Average, que é o EWMA, que está aí à direita, e ele é basicamente um modelo de média simples. Qual foi a média dos últimos 9 dias do ativo? Só que eu dou um peso maior para os dados mais recentes. A ideia é essa. E a gente utilizou o EWMA de 9 dias, mas a gente aplicou um método de esfumaçamento dos dados, que seria esse Wilders-Booting Method, que faz com que o EWMA fique para 5 dias. Eles são matematicamente equivalentes, porque é 2 vezes n menos 1. Então, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. EWMA de 5 é a mesma coisa que o de 9. Só que um parâmetro que está lá dentro do EWMA é o alfa. O alfa, normalmente a galera usa 20%. Esse gráfico azul, eu fui testando o alfa de 0 até 100%. A taxa de acerto que a gente teve foi muito próxima todas, mas a 19% foi ótima, foi 56% de acerto. Como que eu calculei esse acerto? Se a volatilidade hoje está X e o EWMA, a média, né, a média ponderada dos últimos 5 dias, foi Y, se X está sendo maior do que Y, isso indica a tendência de subida. E aí eu verifico daqui a 23 dias, por que 23? Porque 23 dias, porque eu monto minha estratégia com 45 e fecho com 22. Eu tenho um gap aí de 23 dias. Então eu verifico, olha, daqui a 23 dias realmente aconteceu uma subida. Ou não, aconteceu uma queda. E daí que vem essa taxa de acerto de 56,57%. Então, a gente conseguiria filtrar e se posicionar melhor na nossa estratégia, caso seguíssemos isso. Bom, partindo agora para a análise de resultado do nosso modelo, é importante falar que o investimento mínimo do backtest
foi de $1.748, em que 60% desse investimento, caralho, 60% desse investimento foi utilizado na compra de calls e puts, e os outros 40% desse investimento foi deixado em caixa, justamente porque a gente precisa fazer o balanceamento dinâmico da nossa estratégia. Então, diariamente, a gente precisa comprar Ethereum, e esses outros 40% foram utilizados para isso. A taxa de corretagem do nosso backtest foi de 0,05, o que é uma taxa conservadora, visto que a taxa de corretagem das corretoras como a Deribit é de 0,03%, o que deixa a nossa estratégia um pouco mais conservadora do que a realidade. Os tipos de negociações que mais ocorrem nas corretoras são long calls, sendo elas 38,2% das negociações totais. E é interessante analisar a aproximação das curvas Mark Forward e o distanciamento das mesmas quando os prazos de expiração dos contratos são menores e maiores, ou seja, quando os prazos são menores, elas se aproximam, e quando os prazos são maiores, elas se distanciam, o que novamente indica uma boa liquidez dos contratos. É interessante falar que, quando a gente está falando de criptomoedas, eles são ativos globais. Então, o volume negociado nesses ativos tende a ser maior do que os volumes negociados em bolsas de valores, por exemplo, de cada país. Porque, justamente, o ativo atinge um nível global e qualquer pessoa no mundo pode investir nesse tipo de ativo. O volume negociado nos contratos de 45 dias acaba sendo muito superior ao volume negociado nos outros contratos, todavia, todos eles têm boas liquidez. Porém, como o volume negociado no tempo de 45 dias é superior aos outros, a gente escolheu novamente fazer essa estratégia com 45 dias. O Ivy Smile é a formação de um sorriso quando a gente analisa as curvas das opções in the money, at the money e out the money. Essa formação de um sorriso quase que perfeito novamente indica ótima liquidez nos contratos, e um sorriso tão perfeito como esse não é encontrado em qualquer ativo do mercado tradicional, o que novamente corrobora para a montagem de estrutura em criptoativos. Partindo agora para a análise dos resultados da nossa estratégia, a gente tem que o retorno anual do buy and hold foi sim superior ao retorno anual da nossa estratégia. Todavia, o objetivo de reduzir a volatilidade anual foi concluído, visto que a volatilidade em Ethereum anual foi de 100% ao ano, no buy and hold praticamente, e a volatilidade da nossa estratégia foi de apenas 35,6% ao ano. Ou seja, atingimos o objetivo de reduzir a estratégia. O Sortino Index é um índice que mede risco e retorno. Da nossa estratégia foi extremamente superior ao índice de risco e retorno do buy and hold, sendo ele aproximadamente 7 da estratégia e apenas 3,71% do buy and hold, o que novamente corrobora para a ideia de que a nossa estratégia traz um risco e retorno muito superior ao apenas comprar e deixar o ativo parado na carteira. Boa, fizemos a mesma análise com o Bitcoin. Esse gráfico aqui em cima é sempre o nosso cash. A gente começa com $100 mil mais ou menos e ele vai variando, né? Teve um momento que ele chegou mais ou menos em $700 mil, depois caiu bastante. Esse foi o momento de estagnação do preço de Bitcoin. Por isso que a gente perdeu tanto. De qualquer forma, o nosso retorno na estratégia também foi menor do que o do buy and hold, só que a nossa volatilidade foi 57, enquanto o do buy and hold foi 71, fazendo com que o índice sortino de novo estivesse acima, o índice sortino da estratégia estivesse acima do buy and hold. Então a relação risco-retorno dessa estratégia é melhor do que o buy and hold de Bitcoin ou Ethereum, né? Algumas análises que a gente pode fazer de melhoria da nossa estrutura. Você pode voltar 2, por favor, Lucas? A gente tinha comentado que a gente ia colocar, se eu tenho $100 mil, o máximo, $100 mil, o máximo que eu posso colocar na minha estratégia seria 60%. Quando a gente fez a análise, o professor Rodrigo Tonhera ajudou a gente, ele comentou, por que vocês colocaram 60%? A gente foi tentar fazer análise, a gente descobriu que quando a gente coloca 60% no ativo, o máximo que a gente teve que usar de caixa para balancear a estrutura foi lá para 11%. Ou seja, 71% do meu caixa estava sendo utilizado. Os outros 29% estavam parados. Então ele falou, olha, talvez valha a pena a gente aumentar um pouquinho essa volatilidade, deixar menos caixa parado e a gente colocar mais nessa estratégia. Quando a gente coloca 70% de caixa nessa estratégia, o máximo que a gente utilizou foi, acho que, 20%. Ou seja, a gente utilizou, o máximo que a gente utilizou para balancear foi 20%, ou seja, utilizamos um total de 90%, sobrando 10% ali, que é importante a gente ter em carteira de qualquer forma. Então, uma melhoria que a gente pode fazer é colocar 70%. Com isso, o Sortino Index do Ethereum, que estava 6,98, vai para 7,10 e o do Bitcoin vai para 6,55, se eu não me engano. E um outro modelo que a gente colocou também no código para analisar, a gente tentou prever a volatilidade também. Então, a gente montou um modelo GART no R
e a gente tentou prever a volatilidade, que é diferente da volatilidade implícita, utilizando justamente esse modelo de Gartner. É isso, a gente agradece a todo mundo, a FGV Cripto, a FGV Quant, todo mundo que ajudou, o professor também, e é isso, obrigado pela atenção, gente. Perfeito. Tá ótimo, gente. Muito bem apresentado. Uma estratégia bem interessante mesmo que foi desenvolvida. E lembrando, isso foi desenvolvido em 9 dias, né? O evento ele tem um prazo relativamente exíguo, então mostra a capacidade aí dos alunos em desenvolverem aplicações bem interessantes num prazo relativamente curto. Então, parabéns mais uma vez. E seguindo, então, aqui então foram alunos da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, Escola de Administração de São Paulo. Em segundo lugar, agora temos o pessoal do UASD, o Alexandre Martins, o Cleverson Soares, o Guilherme Oliveira, o Gustavo de Jesus, o Marcos Neves. É uma equipe bem sortida, tem integrantes da Fundação Getúlio Vargas, da FIAP, da Unifesp e da USP. Então, parabéns a vocês também pela aplicação. Fiquem à vontade para mostrá-las ao nosso público e aos interessados em cripto, 15 a 20 minutos, como o grupo anterior. A palavra está com vocês. Minha tela aqui, né? Pronto. Isso. Perfeito. Bom, vou começar aqui então. Bom, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu faço Direito na USP, sou integrante do grupo WASD e já peço desculpas antecipadamente porque eu estou com um pouco de instabilidade na conexão, então estou com dificuldade para ligar a câmera. Mas, bom, eu vou iniciar a apresentação. O nome do nosso grupo, o título do nosso trabalho é DEPs e Stablecoins como renda passiva. Bom, o objetivo do nosso trabalho é analisar quais são as diferenças no que tange a obtenção de renda passiva entre o uso de DEPs de lending utilizando stablecoins e investimentos em títulos tradicionais do mercado de renda fixa. Nesse sentido, nós delimitamos 2 perguntas fundamentais que vão ser respondidas ao longo da apresentação. Então, primeiro, investir em stablecoins pode ser mais vantajoso do que investir em títulos tradicionais? E segundo, considerando a exposição ao risco associado às stablecoins, qual seria a carteira que melhor otimiza o portfólio? Para poder responder essas 2 problemáticas, nós nos valemos do portfólio através do uso do modelo KPM, Capital Asset Pricing Model, e otimização de Markowitz, utilizando dados de stablecoins que compartilham entre si a característica de apresentar alta liquidez. Tudo isso em comparação com ativos tradicionais de renda fixa, sempre considerando os mesmos períodos. Eu acho que a inovação do nosso trabalho está justamente aí, nessa forma de avaliação do desempenho, né? Então, de obtenção de renda passiva por meio de débitos de lending utilizando stablecoins, em comparação com investimentos em títulos tradicionais do mercado de renda fixa. Tudo isso num contexto onde não há, de forma difundida, trabalhos e projetos, enfim, que tratem dessa temática em específico. Então, eu encerro minha fala aqui e vou passar a palavra para o Guilherme. Perfeito, obrigado, Max. Eu sou o Guilherme, eu faço administração de empresas na FGV. Eu vou seguir aqui nossa apresentação falando um pouco dos DEPs. Os DEPs são aplicativos descentralizados, criados em redes descentralizadas. Então, não tem nenhuma empresa ou pessoa por trás. A gente acabou escolhendo os DEPs como forma aqui da nossa análise, por ser um ativo mais fácil, com maior liquidez dentro de cripto, é uma plataforma com maior liquidez, também tem governança descentralizada, então, como eu falei, isso acaba sendo uma alternativa de maior segurança para o investidor, porque não pode do dia para a noite alguma decisão mudar e prejudicar ele, todas as decisões ali que englobam a plataforma são votadas por quem está dentro dela, e aqui pelo fim do Dataton era aqui a gente obteve a maior facilidade em extrair os dados, por ser uma plataforma aberta, a gente pôde ali abrir as APIs e extrair tudo que a gente precisava para fazer nossas análises. Aqui a gente incluiu um pequeno diagrama com o funcionamento desses DEPs para o lado do credor, que é para onde está voltada a nossa análise. Basicamente, o credor entra como um provedor de liquidez em um pool dessa plataforma. Os pools ali são criados por meio de votação da própria plataforma.
os DEPs não vão criar não vão cobrar nenhum tipo de spread em cima do credor, só em cima do tomador, a parte que a gente não secou nossa análise aqui, não era o foco. Então, não é cobrado nenhum tipo de taxa. E daí o DEP vai remunerar o credor com base por ele ser um provedor de liquidez, de acordo com um rendimento calculado diariamente, chamado de APY, nesse meio de cripto, que varia de dia a dia de acordo com a oferta e demanda de credores e tomadores naquele dia e naquele ativo. Aqui, para o credor, né, tem dois principais riscos, o Smart Contract Risk e o Liquidation Risk, que eu vou abordar mais à frente. Pode seguir, por favor. Então, para fazer nossa análise, né, o mundo de DeFi, de cripto, é muito vasto. A gente teve que escolher 2 DEPs. A gente escolheu os 2 maiores DEPs de lending, que são para provedores de liquidez, Aave e Compound. Os dois, a gente focou nossa análise em ativos no blockchain Ethereum. Os dois têm liquidez total acima de 10 bilhões de dólares no momento da nossa análise. São auditados. Aqui por mais que não seja nomes talvez tão conhecidos em auditoria no mercado tradicional, eles são um dos principais nomes em auditoria de cripto e DeFi, e possuem extensos programas de Bug Bounty, né? Bug Bounty são programas fornecidos para pessoas acharem problemas ali no código que possam afetar o investidor e as plataformas recompensarem pessoas que acharam esses problemas para poderem consertar rapidamente. Então, por conta tanto da questão das medidas de segurança do programa de Bug Bounty, da auditoria e do TVL, né, que é a principal métrica para esses provedores de liquidez, ser bem grande, a gente não considerou riscos específicos dessas plataformas na nossa análise. Pode seguir. Aqui é um pouco das stablecoins. Então, dentro dessas plataformas, o investidor pode ser provedor de vários tipos de ativo. A gente focou aqui nas stablecoins, que são moedas colateralizadas em moedas do mundo real. Então, aqui como tudo em DeFi, como eu falei, existem várias opções. Todas elas aqui são atreladas a $1. Então, ela tem esse valor fixo. E elas vão ali ter volatilidade diferente e liquidez diferentes. Por isso, a gente buscou mais de uma opção. E a razão de escolher essas foi o lastro, número 1. O dólar acaba sendo a moeda mais colateralizada em cripto. Então, a gente queria uma moeda colateralizada em dólar. O market cap, então, cada uma delas tem um market cap total. Essas são algumas das maiores. A estabilidade, então, por mais que sejam moedas estáveis, né, tá no próprio nome, stablecoins, elas têm uma variação ali em volta do valor de $1, que a gente colocou ali ao lado por questão de transparência. A gente buscou as que tinham maior estabilidade. E a disponibilidade nas plataformas, né, elas deveriam estar disponíveis nas 2 plataformas que eu apresentei anteriormente. E, por último, né, a popularidade na comunidade, já que a gente julgou que esse é um critério extra de segurança para o investidor. Isso acaba importando. Pode seguir. Certo. Então, uma vez escolhidas as moedas, a gente foi atrás de algum ativo que pudesse ser ao menos similar na proposta de renda passiva. Então, a gente pensou em um ativo que apresentasse pouco risco, pelos motivos que o Guilherme já apresentou, e que tivesse uma liquidez relativamente alta, assim como um prazo relativamente curto. E na nossa análise a gente chegou nos ultra short bonds. Só que existem muitos desses ultra short bonds e conseguir os dados deles no mercado secundário, como eles são transacionados diariamente, não era factível para o nosso projeto do Datatom, que a gente pegou então de ativo tradicional para trazer como comparativo para esses nossos ativos de lending de stablecoins, foi um ultra short bond fund, o JPST, que o emissor é o JP Morgan, tem um yield return de
aproximadamente 0,2% ao ano, que é de se esperar, dado o baixo risco, e é o ETF de Ultra Short Bond com maior volume transacionado diariamente e maior market cap. Então, esse foi o ativo que a gente escolheu. E um outro aspecto relevante dele é que também ele não é segurado pelo FDIC, que seria como o Fundo Garantidor de Crédito americano. Pode passar, por favor? Agora, passando um pouco para a nossa análise quantitativa, usando os dados mesmo, o que a gente pensou como nosso projeto seria obter qual seria o portfólio ótimo em carteiras com o lending de stablecoins. A gente utilizou para isso uma simples otimização de macros, que busca basicamente usar os dados históricos para calcular qual é o portfólio com o peso que cada ativo deve receber dentro de um portfólio, para que a gente tenha o maior retorno para um dado nível de risco. Então, é calculado uma fronteira eficiente. E, bem, a gente fez isso com os dados tanto da AVE quanto da Compound. E nesse primeiro gráfico que a gente colocou aqui, tem a fronteira eficiente, dado um portfólio com quatro ativos, as 4 moedas, os 4 lendings de stablecoins. E, bem, é interessante perceber que mesmo todas essas moedas estejam lastreadas no mesmo ativo subjacente, elas apresentam volatilidades diferentes e também apresentam a possibilidade de existir uma diversificação de modo a reduzir o risco não sistêmico no modelo. Então, basicamente, em todos os portfólios, tanto no de mínima variância quanto no de tangência, ou seja, aquele que apresenta maior Sharpe long only, todas as moedas receberam algum peso, embora a DAI tenha recebido um pouco mais que todas as outras, na média. Agora, você pode passar para o outro? A gente fez a mesma coisa com os dados da Compound. Então, a primeira coisa que tem que se notar é que a remuneração do lend nas diferentes plataformas difere, que poderia implicar em algum tipo de arbitragem. E uma coisa que a gente percebe quando a gente olha para os dados da Compound é que o lending de DAI claramente domina todos os outros tipos de lending. Então, as outras moedas não recebem nenhum peso, nem no portfólio de mínima variância, nem naquele de tangência, que seria o com menor índice de Sharpe, long only. Depois, passando para análise com os ativos tradicionais, além do Ultra Short Bond Fund, a gente também olhou para outro ativo tradicional, que seria basicamente equities. A gente pegou um ETF que simula o S&P 500 para ver se ele recebia algum peso no portfólio. A gente teve alguns erros quando a gente tentou fazer a análise com todos esses 6 ativos com os dados da AVE. Então, provavelmente porque a fronteira eficiente não era côncava, mas mesmo assim a gente decidiu optar por esse gráfico aqui. A gente percebe que tem vários pontos de tangência com a reta de mercado. Então, seria necessário fazer uma análise um pouco mais aplicada. Pelo prazo do Datatom, a gente não conseguiu fazer a simulação de Markowitz completa. Bem, passando para os dados da Compound, aqui a gente já tem alguns resultados um pouco mais interessantes, né? A gente percebe que no portfólio de mínima variância, o ativo tradicional que a gente estava olhando, o JPST, recebe algum peso. Então, ele serve para diversificar um risco inerente aos DEPs de lending, e com isso a gente consegue ter um portfólio um pouco melhor. Outro aspecto interessante é que aqui DAI continua dominando também os pesos no portfólio, mas pelo menos aqui tem um pouco mais de espaço de diversificação, se a gente lembrar do gráfico do nosso segundo gráfico. Bem, um outro último detalhe relevante dessa conclusão é que a gente vê que as equities não parecem receber nenhum destaque no portfólio. Então, elas não servem para diversificar um risco presente nesses ativos. E isso abre margem para
contra-argumentar aquela ideia de que os criptoativos seriam uma reserva de valor para um portfólio, enquanto equities trariam mais retorno. Não é isso que parece acontecer. Enfim, da minha parte é isso. Eu passo a palavra agora para o Gustavo, que ele vai fazer a nossa conclusão. Olá, tudo bem, pessoal? Sou Gustavo, estudante de atuariais na Unifesp, e eu vou iniciar a nossa apresentação. Bom, quando a gente apresenta as duas modalidades de obtenção de renda passiva, a gente percebe que os títulos tradicionais estão se tornando um pouco obsoletos, quando a gente compara com as operações das moedas USDC, TUSD, USDT e DAI, que são novas formas de você diversificar uma carteira. E a gente percebe isso quando a gente utiliza os modelos e operações de otimização, já que a gente encontrou que a carteira que melhor otimiza um modelo vai ser a que a gente utilizou para Compound, que é composto por outras short bond funds e também das moedas que eu já falei anteriormente, e que a gente também já explicou no início da apresentação. E a gente considera ela melhor otimizada porque, através do método da mínima variância, a gente encontra o grau de risco e retorno mais equilibrado. E a gente percebe também que nessa carteira, os títulos vão assumir apenas uma função de dispersão de risco. Isso acontece porque a volatilidade das moedas e o grau de risco mais alto vai aumentar a expectativa de retorno, mesmo levando em consideração que são as premissas que poderiam prejudicar o desempenho de uma carteira, né, através do alto risco. Mas o que acontece é ao contrário e a expectativa de retorno aumenta. Isso porque também quando a gente utiliza só os funds, a gente tem um retorno muito baixo e um risco que não é muito alto, mas também não é baixíssimo, que justifique apenas o investimento em títulos. E, bom, eu vou encerrar minha fala por aqui. Eu agradeço a disponibilidade do tempo e a oportunidade de participação. Obrigado a todos. Só um adendo aí para a nossa apresentação, é basicamente isso de análise. Aqui foi um slide que a gente incluiu de forma posterior, com algumas coisas que a gente analisou, né, depois de ter feito a apresentação. Então, os riscos, aqui a gente acabou tendo uma limitação tanto pelo tempo, quanto pelo nosso conhecimento na época de elaborar a análise. A gente acabou não levando em consideração riscos relacionados a estar exposto a uma plataforma DeFi, né, a Aave, a Compound que a gente utilizou, quanto as moedas, né, as stablecoins. Então, até para fomentar, né, futuras análises nesse sentido, se fosse para fazer hoje, acho que a gente teria colocado na precificação de risco, de alguma forma, os seguros, né, há seguros para as plataformas DeFi, acaba sendo bem fascinante, né, como é um risco que a própria comunidade já achou uma solução. Então, tem várias plataformas que estão oferecendo fundos mútuos para compartilhar o risco de estar expostos a Aave, a Compound, a esse tipo de plataforma. E existem alternativas de derivativos em DeFi que podem estar atrelados a stablecoins e talvez precificar um pouco desse risco de estar comprado em uma moeda que é colateralizada em dólar, né? E um último comentário é sobre o timing do trabalho. A gente achou um timing bem legal, porque, por coincidência, assim, logo depois da gente apresentar, a gente viu surgir muitas notícias e pessoas comentando esse assunto de staking de stablecoins, e apresentando como alternativa para o investidor médio, que talvez não conhece tanto de criptomoedas ou conhece só as principais. E daí a gente linkou algumas matérias aí que exploraram isso, tanto no Brasil como no exterior. Basicamente isso. Queria agradecer a todos. Esse o nosso trabalho. Obrigado. Valeu, Guilherme, pessoal aí do WASD, segundo colocado. Inclusive, já fiz algumas reflexões adicionais em relação ao que foi entregue, e esse é um dos objetivos, né? Que o Dataton seja só o início, para que vocês possam desenvolver desdobramentos futuros aí dentro da problematização de vocês. Então, excelente. Dado isso, passo então para o grupo 42,
nós temos o Pedro Henrique dos Anjos, o Matheus Constantinides, o Felipe Gabriel, o Vinícius Felipe Custódio, o Guilherme Terriaga, que fizeram também um trabalho bem legal com índice de sentimento, usando o Twitter. Então, pessoal, fiquem à vontade, vocês têm aí 15 a 20 minutos, enfim, menos também não tem problema, mas para apresentar para o público o trabalho bem legal que vocês fizeram também. Parabéns e passo a palavra para vocês. Excelente, professor, muito obrigado. Já vou começar a apresentação. Já aparece a imagem para vocês? Já, está aqui, Pedro. Ótimo. Perfeitamente. Meu nome é Pedro Henrique Anjos, faço parte da equipe 42. Nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, composta por 5 membros, dentre eles Felipe Gabriel, Guilherme Terriaga, Matheus Constantinides e o Vinícius Custódio. Dentro desse time, a gente tem engenharia mecânica, a gente tem administração, economia e a gente tem ciência da computação. Tá. Um apontamento que a gente busca trazer e trouxe para esse desafio foi entender quantas pessoas usam o Twitter como fonte de informação. Pessoas públicas de grande visibilidade utilizam suas redes sociais como forma de tentar influenciar o mercado de ativos digitais. E a questão é, essas pessoas estão tendo sucesso? Esse desafio visa analisar se há uma correlação entre o sentimento dos usuários da plataforma Twitter e o comportamento de preço de mercado do Bitcoin. Nossa hipótese é marcada como o mercado é composto por pessoas e pessoas são influenciadas por emoções. As emoções impactam o mercado? Nossa pergunta central do desafio: o mercado de ativos digitais se comporta de forma racional ou emocional? Bom, então a gente monta a metodologia para poder responder essas perguntas. Né? Então, a nossa metodologia se baseia em 3 pilares: a extração, a transformação de dados e análise deles. Então, para a extração de dados, a gente está utilizando a biblioteca Suite, né, para obter os tweets, fazendo uma busca por Bitcoin e BTC, tá, no período entre junho de 2017 até junho de 2021. Tá? E aí, a partir daí, a gente utiliza Python, tá, para fazer a coleta de dados de mercados da CoinGecko, tá, do preço e do volume de negociações do Bitcoin. E a partir daí a gente faz análise, né, e uma correlação entre os dados obtidos através dessas 2 fontes. Né? Bom, aí tenho que lembrar vocês que por uma limitação, né, das ferramentas encontradas, a gente só conseguiu coletar 2 horas de tweets diários. Né? Então, a gente segue assim, para melhorar, né, a confiabilidade dos resultados, a gente faz uma análise através da matriz de casualidade de Granger, criando o nosso indicador LCR Sentiment. LCR significando likes, comments and retweets sentiment. Tá? Então, seguindo aí. Então, a gente passa aqui para a nossa parte de análise de dados. A gente extraiu mais ou menos 4,5 anos de dados, né? Que dá mais ou menos 62,6 mil, né, tweets analisados. Tá? Mais de 6,7 milhões de interações consideradas e mais ou menos 24 mil usuários considerados. Então, a partir daí, a gente gera a nossa nuvem, né, de palavras, né, com vários termos importantes, aí, como Bitcoin, today, don't, new, time, etc. Coisas interessantes que dão mais ou menos uma base de sentimento do que a gente já está vindo para encarar. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso colega Felipe. Então, à esquerda, o que a gente fez? A gente pegou todos os tweets num certo dia, né? E a gente utilizou uma biblioteca chamada TextBlob, que pega, vamos dizer assim, uma sentença e extrai um sentimento num indicador chamado de polaridade, que vai estar sempre no intervalo de -1 a 1, né? -1 sendo um sentimento, entre aspas, negativo. Daí, por exemplo, eu não gosto de Bitcoin, e 1 sendo um sentimento positivo. Alguma coisa no meio ali seria um sentimento meio neutro, né? Por exemplo, eu estudo Bitcoin, por exemplo. E o que a gente fez, então? Pegamos cada tweet e rodamos essa função do TextBlob que extrai a polaridade para cada um deles e fizemos a média diária desse sentimento de polaridade e obtivemos, no caso, o gráfico à esquerda, né? Já à direita,
a gente fez essa mesma média, considerando sentimento de polaridade, só que ponderando elas daí pelo número de likes de cada tweet. Então, obtemos o gráfico à direita, no caso. A seguir, a gente fez as mesmas médias ponderadas, só que dessa vez pelo número de comentários e pelo número de retweets, à esquerda e à direita, respectivamente, né? E para construir o LCR, o que a gente fez? A gente pegou aquelas 3 médias ponderadas ali, né? E a gente normalizou elas numa certa janela móvel, né? E aí a gente fez a média móvel numa outra janela móvel, no caso, né? Então, somando os 3 resultados ali, a gente obteve um número entre 0 e 1, né? Onde acima de 0,5, o sentimento, digamos, do mercado estaria bastante positivo, né? No caso. E abaixo de 0,5 ele estaria meio negativo, no caso, né? Então, à esquerda, a gente pegou e fez a matriz de correlação daí, entre os dados obtidos do mercado, preço e volume, com os sentimentos que a gente realizou, né? E à direita está a matriz de causalidade grande entre os dados de mercado, preço e volume, com um indicador LCR, né? Então, podemos ver que, no caso do LCR, a gente obteve uma correlação de 0,77, né? Então, à esquerda, a gente plotou aquele intervalo de tempo de 2017 até 2021 o preço do Bitcoin, no caso, na parte superior ali, né? E abaixo o indicador da LCR obtido. Então, à direita, a gente pegou e fez a correlação em janelas móveis nos períodos mensal, trimestral e anual, respectivamente. E a gente pode ver que, para longas janelas de tempo, daí, a gente observa que, mesmo tendo bastante ruído, há alguns períodos em que o mercado ele costuma estar, entre aspas, mais sentimental e outros mais racional, pela correlação estar sempre positiva ou muito próximo de 0, né? E, por hipótese, a gente acredita que em grandes momentos de lateralização, como foi aquele ali que aconteceu entre julho de 2019 até julho, mais ou menos, de 2020, devido a boa parte das pessoas perderem um pouco o interesse no ativo, né, no assunto, essa correlação tende a ficar mais neutra porque há menos movimento nas redes sociais, né? Então, vou passar agora a palavra para o Pedro, para partir rumo às conclusões. Perfeito. Observando os resultados coletados, percebeu-se que há correlações entre preço e as variáveis consideradas foram relativamente altas. A gente está falando de 0,77 entre o LCR e as análises de preço e volume, com exceção das médias ponderadas analisadas individualmente. Evento que também acontece quando é observado no volume, porém com correlações maiores e negativas em relação às médias de sentimentos ponderadas em separado. O teste de causalidade de Granger indicou que tanto o preço e o volume, quanto o nosso indicador, Granger causam um ao outro. E, devido a isso, uma análise mais aprofundada deve ser realizada. A gente teve uma limitação, infelizmente, ali, de amostra de dados por 2 horas por dia dentro do período observado, dentro desses 4,5 anos observado. Então, com os dados que a gente teve a possibilidade de analisar e coletar, a resposta para a pergunta central escolhida, que foi se este mercado se comporta de forma racional ou não, pode-se dizer que ele se comporta de forma majoritariamente emocional, pois a correlação do indicador LCR com o preço e o volume do Bitcoin é alta, além de Granger causar um ao outro. Tá? Agradeço muito a atenção e o tempo de todos, e passo a palavra agora para o professor Jefferson. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Pessoal do 42 são alunos da Federal de Santa Catarina, né? A UFSC, o DESC, que é estadual de Santa Catarina, e a Universidade de Mogi das Cruzes, né? Então, representado por membros de 3 universidades distintas, o que é bastante legal, de diversas áreas e interesses também. Então, com isso, a gente finaliza a apresentação dos nossos 3 vencedores. Tivemos 11 equipes inscritas, foi um processo bastante acirrado para a gente chegar no primeiro crivo de seleção de 5 finalistas, e dentre esses 5, outra decisão que a banca tomou
bastante difícil, mas que aqui a gente conseguiu visualizar a qualidade dos trabalhos. Então, em nome da banca e da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, eu parabenizo a todos. Espero que o público aqui tenha gostado dos trabalhos. E ano que vem, em 2022, teremos mais uma edição aí com outros trabalhos e a gente espera que o pessoal siga seus estudos aí em criptoativos e blockchain, que é uma área com largo crescimento, e missão cumprida para esse Datathon através dos premiados aqui. Parabéns mais uma vez e até breve, gente. Tchau, tchau.